Olá, meu irmão. Muito obrigado por estar acompanhando essa série, o cientista espiritual André Luiz. Ele vem falando nessas últimas lições sobre as células, sobre como é que ela foi formada, a necessidade da disciplina, o comando dela, o automatismo, que isso tudo é importante. Agora ele vai falar o efeito do automatismo celular. Para a gente poder entender nesse livro, Evolução em Dois Mundos, tem esse assunto. É a lição 42 que ele fala do assunto 42 nessa série que eu estou colocando. Ele começa assim: perfeitamente compreensíveis nesta base, os estudos científicos que reconhecem o agrupamento colaboracionistas das células especializadas através da cultura artificial dos tecidos orgânicos, em que um fragmento qualquer desse mesmo tecido, seja epiderme ou do cérebro, permanece vivo por muito tempo, quando mergulhado em soro que cuidadosamente imunizado e mantido na temperatura correspondente do corpo físico, acusa uma vida intensa, decorridas algumas horas, os produtos que excreta intoxicam o soro, impedindo o desenvolvimento celular. Mas se o líquido for renovado, continua as células a crescer no mesmo ritmo do movimento e expansão, que lhe marca a atividade do edifício corpóreo, todavia, fora do governo mental que a dirigia, não se revelam iguais às suas irmãs em funções orgânicas, todas as que se ausentam do contínuo estrutural, todas que se ausentam do contínuo estrutura os tecidos, inclinam-se para a apresentação morfológica da ameba, segundo observação científica provada. Isso ocorre porque as células, quando ajustadas ao ambiente orgânico, demonstram o comportamento natural do operário mobilizado em serviço, sob as ordens da influência, comunicando-se uma com as outras, no influxo espiritual que lhe mantém a coesão e procede no soro com as amebas em liberdade para satisfazer os próprios impulsos. Deixa eu dizer o que é que ele quis dizer aí. Ele está dizendo o seguinte, que as células obedecem o comando. Mas se você tira uma célula, seja da epiderme, de um pedaço do cérebro, ela, normalmente, se você coloca no soro, na temperatura corpórea, mantendo, ela continua trabalhando. Mas essa célula vai ter excreções, vai ter eliminações de coisas, e se esse soro não for trocado, ela vai morrer. Mas se for trocando, ele vai se mantendo. Só que com o correr do tempo se mantém fora do comando do comando desse espírito. Fora desse comando desse espírito, o que é que vai acontecer? Ela não vai saber obedecer essa ordem. E ela vai tomar um comando como se fosse uma célula individual, como uma ameba. A forma de uma ameba, que ela trabalha sozinha. Ela já é o princípio inteligente sozinha. E aí ela não vai desempenhar os altos fins que tem da assistência. Então, por exemplo, até mesmo no transplante, essa célula ela vai entrar no comando espiritual quando ela vai ser injetada lá para o trabalho, porque ela de novo vai obedecer, ela está fazendo a mesma coisa e vai tomar um comando, que ela vai cair ali debaixo de um comando. Mas sem o comando, ela toma uma forma de um ser unicelular, como se fosse uma ameba. E às vezes a função dela não é essa, ela trabalha em conjunto, ela está obedecendo ordens para fazer um trabalho de conjunto. É igual uma fábrica, o operário está lá para apertar o parafuso. Ele aperta, mas se
perde esse comando, ele daqui a pouco a individualidade dele não serve mais para aquele conjunto, porque pode até mudar a ideia do comando, o comando dizer, olha, o parafuso que você está apertando agora vai ser esse outro, e ele não tem esse comando, ele não sabe seguir esse comando. Então ele está dizendo que esse efeito do automatismo é muito importante, e é muito importante para a ciência hoje que faz pesquisa, mas isso ele está dizendo, por isso que as células tronco, ele tem um período para você fazer isto, não é qualquer época, que ele tem um período para trabalhar, ela vai obedecendo ordens, se ela para de receber essa ordem, ela é isolada no soro, ela excreta, se não tiver a mudança do soro para alterar, vai ser contaminada e a célula morre. Se alterar, ela vai continuando o trabalho dela, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, o que é que vai acontecer com ela? Ela vai fazer o papel como se fosse uma ameba, uma célula unicelular que já está sem um comando, ela mesmo quer dar o comando e ela pede, aí você vai entender o efeito desse automatismo celular. Mas esse automatismo celular tem que obedecer o comando do princípio inteligente. É revolucionário o que o André Luiz está dizendo para o mundo da biologia, não tenha dúvida nenhuma. E, ao mesmo tempo, revolucionário o que ele está dizendo lá para a química, para a física e para todas as séries que vão precisar trabalhar com esse entendimento do que é a vida e, sobretudo, a vida celular. Por isso que o André Luiz diz, estudo a estrutura mental das células. É uma revolução. Deus te guarde, meu irmão. Até o próximo encontro nessa série O Cientista Espiritual André Luiz.